Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para reagir mais um vídeo que tenho observado. Muitas pessoas aí depois dos 35, né, para frente, se tivesse a oportunidade de ir para uma cidade do interior, ganhando um salário X, retornaria, né? Porque a maioria do pessoal veio de cidade pequena, veio para a cidade grande para tentar ganhar a vida e mudar de vida, né? E quando chegamos à cidade, a gente percebe que não é bem isso. A gente corre, vive correndo e parece que nunca vai chegar. Então, entre baixar o time, baixar o valor que a gente ganha e ganhar X numa cidade pequena, de repente a gente vive melhor, né? E foi aí que eu me deparei com o vídeo aqui do colega aqui, César, né? Vamos dar uma olhada aqui que vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos aprender com ele um pouco. Bora. Cara, eu saí do banco, na época que eu trabalhava lá no Safra, ganhando uns 15 mil por mês pra ganhar 3 mil. E pouco tempo depois, eu comecei a ganhar R$0. O Economic, que é o projeto que eu me dediquei depois do banco, quase foi à falência e por isso que eu comecei a ganhar nada. E o mais doido é que mesmo assim, essa foi uma das melhores decisões da minha vida. É sério, velho, tem bastante gente que me acha corajoso por ter trocado uma carreira que era bem sucedida, né, em São Paulo, por uma vida muito mais simples, morando no interior, aqui no meio da natureza, mas principalmente eu consigo agora ter muito mais saúde mental. Mas até chegar nesse ponto, o perrengue foi bonito, viu? Naquela época lá, eu era economista num banco, num dos mais importantes do Brasil, eu ganhava bem, E morava... isso que acontece, né, pessoal? Às vezes a gente tá aqui no nosso dia a dia, passa a semana toda correndo, chega em casa aí, toma um banho, fica um pouquinho com a família, vai dormir para poder retornar, né? Não tem esse momento de lazer. A gente perde muito tempo no trânsito. Por exemplo, aqui na minha cidade aqui, 1 hora indo, 1 hora voltando. Só aí a gente já perde 2 horas. E às vezes não está compensando se a gente for parar para analisar. Na minha cidade lá, o pessoal que trabalha não utiliza carro, né? O padrão de custo de vida lá é bem menor. Por exemplo, o salário que ele vai falar aqui, que ele trocou, né? Trocou 15 mil para ganhar 3 em cidade pequena. E com esses 3 a saúde mental dele está melhor, né? E ele está vivendo, conseguindo viver com os 3 mil mais feliz do que quando ele estava na cidade grande, né? Como ele falou, ele trabalhava no banco, numa correria louca, pressão psicológica, né? E não estava bem, resolveu voltar. E tá tudo certo. Tem gente que gosta da correria também, né? Tem outro amigo meu que trabalha no banco e ele gosta de estar resolvendo coisas. Então, se você é uma pessoa que gosta de resolver, tá sempre ajudando as pessoas, a cidade grande é o local. Agora, para quem quer desacelerar e viver bem, não que a pessoa na cidade grande não vive bem, né? Cada um. Mas, como eu disse aqui, não existe receita do bolo perfeita, né? Às vezes, algumas pessoas vão viver melhor em cidade pequena, onde não tem essa correria, aproveite melhor o tempo, né? Vamos dar uma continuidade no vídeo aí e entender o que eu quero falar com vocês. Eu ganhava bem, morava em São Paulo, tinha aquele estilo de vida de quem tá vencendo na vida, né? Pelo menos no Instagram é o que todo mundo vê, né? Tinha uma casa num lugar legal, um carrão, frequentava lugares da hora. Só que, velho, eu tava numa vida miserável, cara. Eu tava pirando de ansiedade. Eu tava num ambiente que tem fama de ser tóxico, né? Então, pô, eu trabalhava diretamente com 2 diretores estatutários, né? Eles, por obrigação do Banco Central, eles tinham que ser sócios do banco. Um deles era um imenso de um babaca. Ele tratava mal todo mundo. Eu, inclusive, ele já chegou a falar que o meu trabalho, eu tava lendo o jornal pra ele, que isso ele faria sozinho. E às vezes eu tava falando numa reunião que eu fazia todo dia com ele, com a mesma equipe, e ele ficava falando junto comigo só pra me desaforar. E cara, eu lembro até que nesse período eu comecei a fazer terapia, e o assunto era quase sempre
trabalho. E não foi nem um clique que eu tive numa sessão, mas depois de uma sessão ao longo dos próximos dias, eu falei, cara, não vou mais aceitar esse tipo de desaforo, velho. O que pior pode acontecer? Ele pleitear minha demissão, porque ele não era meu chefe direto, né? Mas ele tinha esse poder. E eu ser demitido? Dane-se! Porra, eu tinha minha reserva. E daí? Eu não sou quadrado, arrumo outro emprego. E eu comecei a ver que depois disso... Outra coisa que ele falou aqui que é muito importante, né? Eu acho que todos já devem ter passado por algo do tipo que ele tá falando. A pessoa chegar e cagar na tua cabeça no serviço, a gente simplesmente abaixar a cabeça porque depende daquele serviço, né? Não tem outro em mente. A questão de ter uma reserva é justamente isso. E dependendo da situação em si, que ocorrer ali, é você buscar os seus direitos primeiramente, né? Não jogar tudo pro alto. O cara falou X pra mim, eu tô nem aí, vou pegar minhas coisas e sair. Não é assim. Tem direito, tem justiça pra isso. Vê se vai até uma pessoa, né, um advogado, e tenta buscar conhecimento sobre o que pode ser feito, né? E se tiver a possibilidade para a justiça, que vá para a justiça e resolva isso. Resolva porque através de você, essa pessoa que fez isso repense, né, na atitude e mude o ambiente de trabalho em si. Então vamos continuar aqui. E outra coisa, a questão da reserva é justamente isso, né? Então a garantia que tu vai sair dali, não vai ficar quebrando a cabeça doido, já correndo atrás do próximo serviço. Tem muita gente que entra com rescisão indireta, né? E essa rescisão indireta aí, quando você vai sair sair do serviço, né, em si, vai entrar com rescisão indireta, então você não sai dali já direto para outro serviço, você vai ter um período ali para caçar um novo, a não ser que você já tenha algo engatilhado em mente, que é o que a maioria faz. Mas se não tem, essa garantia que você tem aí, essa reserva de emergência, serve justamente para isso, para você não quebrar a cabeça e correr atrás das coisas de um novo emprego com mais tranquilidade. Comecei a ver que depois disso, ele começou a me afrontar muito menos. Olha que doido. Como eu acordava e meu papel era manter todos os investidores institucionais, a galera que investe a grana do banco, né, bem informados, né, e fazer minhas projeções de inflação, PIB, Selic, esse tipo de coisa, eu ficava na noia de que eu tinha que saber tudo que tinha rolado, porque se alguém me perguntasse alguma coisa e eu não via aquilo na notícia, ia ficar mal pra mim, só que é humanamente impossível. Eu acho que eu notei anos depois, né, que eu comecei a relaxar, falava, não dá tempo de ver tudo, e comecei com uma postura muito mais confiante pro banco. E com isso eu acho que ele começou a me afrontar menos e eu comecei a ser mais respeitado, inclusive. Só que tinha aquele mundinho de mercado financeiro, né? Se você não tá ligado como é que é isso, é pura ostentação, gastação de dinheiro à torta à direita, vestir roupa cara para ser respeitado. A galera te vê muito assim, pô, se ele veste o terno cara é porque ele tem dinheiro para comprar, ele é alguém importante. E eu acho que foi meio aí que me deu um estalo, velho. Tipo, por que eu tô vendendo meu tempo para sustentar uma vida que nem faz sentido mais para mim? E aí, cara, eu fui cada vez mais latente, eu comecei a pensar, cara, e se eu vivesse só do EconoWeek, que eu já tocava o projeto do EconoWeek paralelo à minha carreira há muito tempo, mas e se eu fizesse só isso, eu ia ganhar menos do que eu tava ganhando? Sim, mas velho, aquele estilo de vida caro nem fazia mais sentido pra mim. Só que o pensamento de, pô, e se der errado, né? O medo vinha junto. Eu ia pensava, cara, você vai abrir mão de um trabalho que um monte de gente queria, ganhando praticamente 15 mil reais pra um negócio que é totalmente incerto. Viver do digital, que é um troço que ainda era visto como coisa de adolescente no meio que eu trabalhava, gerava um preconceito, né? Eu sei que eu combinei com os meus 2 sócios da época que eu ia me dedicar 100% ao EconoWeek quando eu saísse do banco e eles iam manter os empregos deles, né? Eles eram meus sócios, mas trabalhavam no EconoWeek e também cada um no seu respectivo trabalho. E foi nessa, né, que meu salário saiu de 15 mil do banco para 3 mil e eu nem CLT era.
e comecei a ganhar esses 3 mil porque eu era o único sócio com dedicação integral ao Economic. Então eu trabalhava mais do que eles. Só que logo depois veio a pandemia, os clientes sumiram, a receita despencou e a gente, que éramos em 3 sócios, ainda tinha a equipe que trabalhava com a gente que a gente tinha que pagar. Não era uma baita equipe, não, uma empresa gigantesca, mas tem Então até é isso hoje. aí, pessoal. Se a gente for parar para observar, uma coisa que eu até cheguei a anotar aqui, a questão do terno, a roupa em si, é muito importante, dependendo do ambiente que a gente estiver, se vestir melhor, porque as pessoas reparam, né? As pessoas vivem muito de aparência, a cidade em si. Dependendo da área aí de atuação, a sua área de atuação, começa a se vestir melhor para você perceber, anda mais cheiroso, barba feita, não é o meu caso aqui agora, né? Tem que melhorar isso também. Parei para pensar isso essa semana, através de um vídeo que eu vi no YouTube, em que ele fala sobre isso, a aparência nos ambientes. E tu vê, roupa cara, né? A forma da aparência. Ele na cidade pequena aí, trabalhando para ele mesmo, vocês mesmo viram, ele saiu de 15 mil para 3 mil reais. E o minimalismo, né? Eu percebi o minimalismo na forma como ele se veste. Roupa simples, né? Um bonezinho ali, uma garrafa ali. Eu percebi também que o ambiente ali que ele se encontra, as coisas em si, é muito simples, né? Esqueci, me fugiu a palavra aqui agora. E é isso. Às vezes a gente... você vai viver bem aqui, não sei o quê, porque lá não tem muita coisa para fazer, tá bom. Mas cada pessoa se encaixa em certo ambiente, né? E o que eu percebo é que muita gente que está na cidade grande quer voltar para a cidade pequena simplesmente porque não se encaixa mais. Fica nessa corrida do rato, o tempo todo correndo atrás, né? Buscando e, por exemplo, se a gente for parar para observar hoje, tá conversando aqui, que dezembro desse ano está completamente diferente do dezembro do ano passado. As coisas estão mais apertadas, a gente já não consegue fazer muita coisa que fez em 2024 em si, né? As coisas estão apertando e tá ficando cada vez mais difícil. Se a gente não aprender a baixar o time e viver bem, a gente vai ganhar muito, continuar correndo e ficando doente mentalmente. E o vídeo de hoje é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Comente embaixo, deixa o like e vamos evoluir sempre. Bora!